Boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso terceiro encontro. Na aula passada, nós começamos a falar sobre departamentalização. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre departamentalização e logo em seguida, já na sequência, a gente vai falar sobre organograma. Por quê? Porque quando a gente começou a falar sobre departamentalização, na hora que a gente vai demonstrar, a gente apresentou através de um organograma, né? E o conteúdo de organogramas, o que a gente vai fazer? A gente vai apresentar outras formas, né, de fazer essa representação gráfica da estrutura da organização, beleza? Eu coloquei os slides, né, logo no início aqui, onde a gente estava falando sobre departamentalização, só para a gente fazer uma revisão bem rápida. A gente comentou que o organograma, né, perdão, a gente comentou que a departamentalização, ela consiste, né, num agrupamento por homogeneidade. Então, esse critério pode ser feito, né, por turno, por função, por território, por clientes, por processo, e era justamente, né, nesse ponto que nós estávamos abordando. Então, a gente tinha feito perguntas, apresentações, e a gente viu quais eram os tipos de organograma, de departamentalização, por quantidade, funcional, territorial, produtos, clientes, processo, projeto, matricial e mista. Comentei para vocês que é bem importante, porque é cobrado em concurso, né? Geralmente eles trazem assim, ó, esses são os tipos. E desses tipos, eles trazem, às vezes, situações bem distintas. Teve um outro semestre que era pessoal de uma outra turma, né? E eu pedi, vamos formular algumas questões. Eu botei como uma atividade para eles formulassem algumas questões do material. Achei bem interessante. E um dos acadêmicos, ele colocou assim, tipo de departamentalização estratégica, né? Mas nenhum dos livros fala em departamentalização estratégica, né? Tipo, por estratégica. E foi bem interessante que a gente fez assim, tipo em sala de aula, para ver as questões que tinham sido escolhidas e tudo mais. E quando chegou no dia da prova, teve alguns alunos, assim, sei lá, não estava naquele dia que a gente tinha feito a atividade, né? E daí eles erraram, né? Porque o cara olha estratégico, né? E todas as respostas tinham alternativa estratégica, né? E aí a pessoa fala assim, não me lembro o que é o conteúdo, mas com certeza o estratégico deve ser. E era justamente, né? Só tinha, tipo, era para ser, tipo assim, a mais fácil, e teve algumas pessoas que daí acabaram errando. Beleza. A gente foi comentando, falamos que por quantidade ou turno, aí a gente mostrou um organograma que ele mostra, né? Então eu tenho, por exemplo, supervisor 1, supervisor 2, e eu tenho várias células que trabalham aqui, ó, para um determinado supervisor. Esse tipo de departamentalização, ele é bem interessante. Não é a departamentalização por si só. O que é importante é assim, ó, na hora que você organiza, você fala assim, ó, eu vou organizar esses funcionários aqui do chão de fábrica. Esse é o grupo 1, esse é o grupo 2, esse é o grupo 3. Aí você vai analisando o quê? O que é consumido de material, o quanto que cada grupo desses produz, né? E você consegue fazer um comparativo entre os diversos grupos. Com isso, você observa o quê? Poxa, o grupo 1 está tendo um desempenho muito melhor do que o grupo 3. E eles fazem as mesmas coisas, né? Você pensa numa grande empresa, uma grande indústria. Aí você vai fazer o quê? Você vai justamente, né, replicar, né, quais são as melhores práticas, ou buscar quais são as melhores práticas e utilizar essas melhores práticas para os demais grupos, né? Seja desenvolvendo lá alguém do grupo 1 para treinar os demais, mostrar como é que eles fazem. Acontece muito quando você tem fábricas com várias filiais. Aí você tem, né, uma filial que faz um determinado processo muito bem, ela vai treinar os demais. Outro processo, né, ou outra situação, uma outra filial é melhor. Então você vai trocando experiências entre eles, né, para a melhoria das práticas, né? Isso também é chamado de benchmarking, né? Benchmarking pode ser interno, que nem a gente está falando, dentro da própria organização, ou você pode buscar as melhores práticas, né, de uma outra organização, que ela pode ser concorrente ou não, tá? Então pode ser uma empresa concorrente, e você busca ali as melhores práticas, ou às vezes você pode pegar as melhores práticas de uma empresa que não tem nada a ver com o seu setor, mas, por exemplo, em algo lá do administrativo ela faz muito bem, e você poderia utilizar no seu administrativo, tá? Mas a gente até pode comentar mais detalhado a respeito de benchmarking. Beleza. Por quantidade, aí falamos por funções. O por funções, né, é aquele que a gente vê o organograma assim de uma forma
muito mais usual, né? Que então eu tenho assim, por exemplo, aqui ele aparece administrador geral, aí eu tenho lá a parte industrial, marketing, finanças, né? Então são as funções, função de marketing. Algumas empresas eles têm lá, né? Tipo vendas, né? Produção, o outro finanças, né? Aí faz a distinção ali gestão de pessoas ou RH. Então isso é por função, tá? É uma forma de departamentalizar. Outro, departamentalização geográfica. Estou passando mais rápido, a gente tinha comentado na aula passada. Né? E na aula passada, a gente, desses tipos de departamentalização, a gente foi falando vantagens e desvantagens. Né? Então, aí, como vantagem, né? Você tem muito mais na geográfica aqui. Você tem o marketing, por exemplo, que ele está alinhado com o que acontece realmente lá para a América Latina. Né? O marketing para a Europa é diferente de você querer colocar um marketing só no globo inteiro ou para todos os países, né? Países, continentes. Aqui esse critério aqui, quem determinou, quem determina é a empresa. Eu acho que eu comentei na aula passada, por exemplo, assim, ó, vai depender do seu volume. Então, quem trabalha com comércio exterior, por exemplo, na BRF, não me recordo agora, né, de como é que era a distribuição deles, mas eu tive uma aluna que ela trabalhava em comércio exterior na BRF. Então, conforme eles tinham o volume, eles agruparam a equipe, né, para a equipe cuidar, digamos, né, por exemplo, algumas tinham um volume tão grande para uma determinada localidade que uma equipe fazia só aquela e outra conseguia ter uma quantidade maior de localidades. Então, por exemplo, aqui, né, ó, aqui você tem uma distinção entre América Latina e América do Norte, talvez pelo volume ou pelas diferenças que você tenha, né? Aí Ásia e Europa, né? E aqui serviços gerais, tá? Poderia, a gente botou aqui, né? A questão, por exemplo, assim, né? Ah, todo o continente, toda a parte do continente europeu, mas, né? Ou da Europa, né? Mas vai depender da empresa, né? Nem toda empresa está a bordo, né? Fora do país, assim como dependendo, pode ser que aqui você tenha, por exemplo, ou por estados a distribuição, ou por regiões, né? Ou algum outro critério. Vai depender muito, né, do seu negócio em si e como, o volume de serviço que você tem. Por exemplo, digamos que você tem uma atuação muito forte em Santa Catarina, né? E você vende para alguns estados lá do Nordeste e você tem uma atuação muito forte em São Paulo. Pode ser que você tenha São Paulo e separado lá e vários estados do Nordeste como sendo só Nordeste, tá? Beleza. Aí, departamentalização por clientes, a gente comentou na aula passada, né? A situação que você tem aqui, ele traz, por exemplo, clientes, empresas, bancos, governo, e aqui isso era um exemplo de uma agência de propaganda. Aí eu comentei como desvantagens o cuidado que se deve ter, como, por exemplo, né, a situação que o gerente, ele tem clientes muito bons, e por ele ter clientes, né, ou como eles chamam de contas, né, clientes ou contas muito boas, ele acaba exigindo do gerente geral um atendimento melhor, melhores equipamentos, e tem que tomar um cuidado ali para né, o gerente geral ter um bom relacionamento e acabar não se desgastando. Porque o que acontece no dia a dia é o seguinte: você trabalha, né? O pessoal do atendimento, tá? O cara vai lá, ele busca uns clientes muito bons. Aliás, isso já via acontecer. Então, assim, ó, área comercial, a pessoa ela era muito boa, ela trazia uma quantidade muito grande de dinheiro para dentro da empresa, e na hora de pagar, ela tinha, digamos, o fixo mais a comissão. E na hora de pagar a comissão, né, o gestor sempre falava assim, ó, não, primeiro eu tenho que fazer o pagamento das contas e tudo mais, e depois eu lhe dou ali o seu percentual, beleza? Né? E ela falou, poxa, mas assim, ó, eu estou trazendo muito dinheiro para dentro da empresa, certo? Eu quero um atendimento melhor. E aquilo foi acontecer, não, depois eu acerto, ele acertava, mas ele não fazia o pagamento imediato. O que ela queria? Ela falou, eu trouxe o dinheiro, entrou o dinheiro que era o pagamento imediato, né? Ganhava o fixo mais a comissão. Moral da história, ela foi trabalhar para o concorrente. Simples. Ela pegou e foi trabalhar para o concorrente. Então ela levou os clientes todos, porque daí você tem a questão
daquele gerente ser responsável por aqueles clientes, né? E você não tem, em alguns casos, é um cuidado que você deve sempre ter, você não tinha uma relação próxima da empresa com o cliente. Quem fez todo o meio de campo era o profissional da área de vendas. Isso eu sempre digo quando eu tenho colegas, quando eu tenho amigos, que assim, às vezes o negócio dele vai expandindo e ele não tem essa questão de estar visitando ou estar acompanhando. O cliente acaba sendo o vendedor mudou de empresa, o cliente vai junto, em muitos casos, tá? Às vezes o que faz você escolher por uma empresa é todo o atendimento que tem, né? Basta vocês pensarem, por exemplo, em vários negócios, várias coisas que vocês compram, o quanto o atendimento é responsável por você adquirir. Ah, professora, eu estou comprando só preço. Beleza, se for preço, é preço, né? Então, às vezes, daí o cara fala, não, o atendimento não é bom, mas eu estou comprando preço. Mas se você tem, né, uma questão de valor agregado e tudo mais, o atendimento com certeza conta muito, tá? Beleza. Departamentalização por processo, me lembro que a gente tinha comentado aí na aula passada. Aí depois, por produto ou serviço. Eu acho que a gente parou aqui. A departamentalização por produto ou serviço, eu tenho aqui um critério, né? Que com isso, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo identificar quais produtos me dão um retorno maior e melhor e quais têm uma margem menor. Poderia-se pensar em você simplesmente fazer assim, o que tem uma margem menor, eu vou desistir deles, eu não vou mais fazer. Aí tem que se analisar o seguinte: primeiro, pode ser vantajoso, tá? Eu vou comentar depois uma empresa que fez isso, como em alguns casos, digamos que você preste vários serviços. Vou dar um exemplo, tá? Daqui a pouco tempo vocês se formam administradores. Aí surge uma situação, a pessoa fala assim, olha, eu gostaria muito de contratar, né, o senhor Ângelo aqui para ser nosso consultor. Daí conversa com o Ângelo, diz, não, eu presto consultoria, assim, nessas áreas, coisa e tal. Aí o cliente, passado um tempo, ele fala assim, olha, eu precisava de uma consultoria para realizar uns cálculos. A gente faz toda uma consultoria organizacional, mas eu precisava realizar uns cálculos. Você faz para mim? Aí o anjo fala, não, isso aqui eu não faço. Ou, né, ele vai dizer, não, isso aqui eu não faço. E ele acaba abrindo margem para que um outro colega faça. Ele fala, não, o André pode fazer, o André é bacana também, ele faz. Aí o cara gostava do Ângelo, ia fazer tudo com o Ângelo. Abriu uma possibilidade para o André, né? Não existiu nenhum tipo de contato entre Ângelo e André, nem nada, né? Né? Enfim, acontece que o André atende super bem, aqui a passado um tempo o cliente, né, que antes era do Ângelo, fala assim, poxa, eu acho que eu vou contratar você para um outro serviço, e mais para um outro serviço, e no final depois o cliente acaba sendo totalmente do André. Eu tentei trazer isso para a questão da prestação de serviço de consultoria, mas isso a gente tinha muito na questão da tinturaria. A tinturaria tinha alguns produtos que eles não eram tão vantajosos, mas era melhor a gente ter, mesmo que com uma margem menor, do que o cliente ele era exclusivo nosso, do que mandar o cliente buscar um concorrente nosso, ou porque disser, a gente não faz esse serviço, vai para um concorrente, né, ou não vai trabalhar com preço nesse valor, ele vai trabalhar com um concorrente nosso, daqui a pouco o concorrente começa a ter um volume bom de produção, acaba levando o cliente embora, tá? Então, assim, é um cuidado. Agora, depende muito. A empresa que é a General Electric, que é a GE, né, a GE, ela chegou num determinado momento e ela decidiu que alguns produtos ela não mais faria, né? Então, assim, quando você tem uma departamentalização que você consegue analisar, né, todo aqui, os diversos aqui produtos, você verifica assim, olha, isso aqui eu vejo que no futuro o mercado não é um mercado em expansão, existe uma concorrência muito grande, o preço, né, tá lá embaixo, né, tipo, qualquer pessoa pode fazer igual, então a gente deveria priorizar o que a gente é líder ou vice, né, o líder ou vice-líder, né, e que tem uma alta margem. Então você vê, por exemplo, General Electric trabalhando muito forte a questão, né, de geração de energia eólica, né, e outras coisas que tem bastante tecnologia. Muitos anos atrás você tinha, né, GE fazia tudo, desde lâmpada, liquidificador, cara, de tudo que você puder imaginar, eles chegaram no momento, final dos anos 90, no 2000, eles falaram assim, não, vamos fazer só o que a gente tem, uma margem maior. Por quê? Porque liquidificador,
Cara, há muitos anos é o mesmo preço, né? Era cento e poucos reais, continua sendo aqueles mesmos cento e poucos reais, tudo fabricado na China, com um preço muito mais barato. Então, né? Tô falando, né? Não tô falando do profissional, né? Mas aquele que você compra assim no supermercado. Então, se você, se o seu concorrente vender a 60, quem vender mais barato, né? Quem tiver ofertando mais barato vai acabar vendendo. E é um mercado que não, né? Beleza? Vamos adiante. Outro tipo de departamentalização, por projeto. Então, em relação ao projeto, a gente tem duas situações, né? Então, vamos ver assim, ó, primeiro aqui, né? Atribuição temporária de atividades e pessoas a projetos. Então, as vantagens, né? Permite um alto grau de responsabilidade, as pessoas têm um grande conhecimento do projeto, né? Então, eles estão temporariamente, né? Naquelas atividades das pessoas. Existe uma grande versatilidade e adaptação e o melhor cumprimento de prazos e orçamentos. O que acontece? Como está todo mundo destinado naquele momento para aquele projeto, pode ter alguns momentos que o cara está trabalhando um monte e pode ter situações onde naquele momento a pessoa, né, está ociosa. Então, né, como desvantagem, olha, tomar cuidado que em alguns momentos a pessoa pode estar ociosa. Além disso, a preocupação com a dupla subordinação, então as pessoas se deslocam lá para um determinado projeto. Aí você tinha a pessoa a quem ele anteriormente respondia e mais um gestor do projeto, né? E numa situação de conflito, a quem que ele deve se reportar, né? Então, essa é a ideia da dupla subordinação. Então, está o funcionário lá, aí por exemplo, digamos que tivesse lá um gerente da produção. O gerente da produção dá um comando para ele, só que daí o gerente do projeto também dá um comando, né? Então, a quem que ele deve acatar? A gente vai ver que no organograma dá para demonstrar isso, né? Para que fique claro para o funcionário a quem que ele deveria atender, né? Numa situação de conflito. Geralmente, eles não têm um sistema adequado de comunicação e tomada de decisão. E o tamanho do grupo pode se tornar um problema, né? Depende se o grupo for muito grande. Aí ele traz como montar uma estrutura para o projeto. Definir quais são as funções, né, para a gente conseguir entender em relação a pessoas, montar necessárias, montar a estrutura organizacional, o organograma do projeto, como é que vai funcionar, definir as atribuições das funções, né, para cada função, qual é a atribuição de cada um, né, estabelecer as responsabilidades de cada e a autoridade que cada um possui, alocar o pessoal, né, relacional, o pessoal interno e contratar se for o caso. Projetos, eu tenho a situação de projetos funcionais e projetos autônomos, né? Projetos funcionais, todos os recursos pertencem a uma única especialidade. Então, por exemplo, empresa de consultoria, né? Todos os consultores têm aquela mesma especialidade, né? Naquele mesmo foco e eles vão atender um determinado projeto. Por exemplo, implantação de um sistema empresarial. Então você tem toda uma equipe, a equipe se desloca até, né, como é que acontecia, né? A equipe se deslocava até a sede da empresa, realizava todos os treinamentos, fazia toda, né, a relação ali entre o sistema anterior da empresa, né, o legado com o atual, para que tivesse, né, todo bem funcionando. Geralmente os sistemas eles geram depois uma série de relatórios, então é analisado se na hora que você tenta gerar o relatório, se ele gera o relatório de forma correta e se ele também consegue buscar as informações lá do ERP, né? Por quê? Porque muitos relatórios ele é buscado do ERP, então não sei se alguém trabalha com sistemas aqui na nossa turma ou já trabalhou com sistemas, então eu trabalhei, logo quando terminei a graduação, eu fui trabalhar na empresa de consultoria. E daí, então, o que a gente verificava era se na hora de puxar todos os dados do RP, se ele gerava o relatório certinho. Então, o balanço patrimonial tinha que fechar, era a primeira coisa. Depois, a gente tinha diversos indicadores que eram indicadores não financeiros para o monitoramento da empresa. Só que, se já não fechasse o balanço, é porque teria que verificar qual das contas que não estava puxando os dados corretamente, tá? Então,
todos os consultores, eles vão trabalhar o quê? Na implantação dos diversos sistemas daquela empresa, mas todos eles têm aquele mesmo enfoque, tá? Isso é a ideia de projetos funcionais. Ou, por exemplo, empresa, né, de engenharia, e um outro tipo de projeto são os projetos autônomos, né, que é justamente ali a pessoa, que a gente estava comentando anteriormente, né, a pessoa está temporariamente, né, e a equipe ela é própria e dedicada exclusivamente ao projeto. Depois ela vai mudar, né, e fica no mesmo nível dos departamentos permanentes. Vamos dar uma olhada como é que fica aqui tipo a representação gráfica, que é o organograma aqui. Ó, aqui eu tenho um exemplo de projetos funcionais de uma empresa de consultoria, né? Então eu tenho projeto A, projeto B e projeto C, né? Funcionando. Então eles têm que implantar lá, né? O que muda, né? Às vezes a quantidade de sistemas que eram solicitados para um era diferente do outro, a realidade de cada empresa, o setor de cada empresa é diferente. Então, né, a equipe de consultores que vai até lá para fazer todo o processo de implantação e treinamento, né, vai conforme a realidade, né, e conforme foi acertado em relação ao projeto, tá? Beleza, seguindo. Aqui eu tenho um exemplo, né, de uma organização autônoma de projeto, está separado da organização funcional permanente. Então, em geral, um grupo multidisciplinar ligado diretamente ao executivo principal. Então, aqui ele traz uma situação onde eu tenho gerente e de equipe do projeto, e daí eu vou ter pessoas, por exemplo, eu tenho funcionários lá de operações, funcionário de marketing, vendas, de finanças, tecnologia. Eu vou trazer profissionais de todas as áreas para ficarem subordinados àquele projeto. E eles vão me auxiliar, seja para o desenvolvimento de um novo produto, seja, né, para toda uma pesquisa e desenvolvimento, ou até para uma melhoria num processo. Então eu formo equipes multidisciplinares, tá? Essa é a ideia, tá? Então essa é a diferença. Deixa eu voltar 2 slides aqui, ó. O que a gente estava falando de projetos funcionais e autônomos, tá? Funcionais, única especialidade, empresa de consultoria, e o outro autônomos. Então, voltando, ó, aqui, ó, projetos funcionais, né? E aqui, ó, uma organização com a ideia do projeto autônomo, tá bom? Departamentalização por projeto, e aqui eu trago a ideia, né, de uma estrutura matricial, mais moderna, né? Então, são exemplos, equipes. Deixa eu mostrar o slide, fica legal para ver. Eu vou passar um pouco mais antes eu mostro, que vou passar muitos slides ali. Vou te mostrar aqui. Ó, aqui eu consigo visualizar com vocês a departamentalização matricial, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho, digamos, a presidência da empresa, e eu tenho aqui, ó, departamento de pesquisa, departamento de vendas, departamento de engenharia, departamento de produção e o financeiro. E eu tenho vários projetos, né, vários gerentes para vários projetos, e daí eu tenho equipes, por exemplo, assim, ó, gerência do projeto A, eu tenho cientistas, eu tenho representantes de vendas, eu tenho engenheiros, né, aqui produção e contadores de custos. Então eu tenho funcionários de cada um aqui desses departamentos alocados a esse projeto A. Outros de todos eles ao projeto B, projeto C e projeto D, tá? Isso é chamado, né, de um modelo matricial, tá? Então, uma estrutura matricial, equipes multidisciplinares dentro de uma estrutura funcional permanente. Os funcionários das áreas, funcionais, eles são emprestados aos projetos. Então, eu tenho para cada uma das áreas, eles vão trabalhar para um projeto. Os funcionários não deixam de trabalhar no departamento de origem. Então, assim, sei lá, olha lá, a folha de pagamento dele vai estar lá, qual que é o departamento que ele trabalha. Ele está trabalhando num projeto, mas ele está no departamento de produção, por exemplo. O empregado, quando da realização de diversos projetos de natureza, ele é empregado, esse modelo, quando da realização de diversos projetos de natureza similar. E a preocupação é que ele compromete o princípio da unidade de comando. A preocupação é você ter, né, o superior hierárquico e o gerente de projeto, né, os dois dando ordens para o funcionário naquela situação, para quem que ele obedece.
Aí diz, ó, a estrutura matricial de projeto, ela é uma solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para um projeto. Tá? Porque daí eu teria o quê? Eu teria pessoas da área de informação, de sistemas de informação, pessoas da área de consultoria, pessoas da área de auditoria, todos eles relacionados ao projeto, tá? Essa é a lógica. Geralmente, esta sobreposição se refere à fusão entre a estrutura funcional e a estrutura projetos, né? O que acontece? A gente vai ver, dentre os modelos, que em alguns casos eles trazem assim, ó, ela seria ou uma departamentalização matricial, ou às vezes mostra assim, ó, departamentalização mista. Departamentalização mista. Depois no slide vai mostrar mais para frente, departamentalização mista. Só que, o que acontece? Nas provas de concurso, quando você vai ler as alternativas, ele geralmente não traz departamentalização mista. Ele traz o quê? Ele quer saber quais são os tipos de departamentalização. Aí você olha e fala assim, aqui tem a departamentalização geográfica. Beleza. Também tem funcional. Aí você acha as respostas e vê qual delas que se adapta, né? Ou que se enquadra. Ou você vê qualquer ideia, né? E depois você assinala a correta. E aí ele não traz o que os livros trazem. O livro traz, isso aqui seria uma departamentalização mista. O que ele quer dizer? Que tem mais de um tipo, que tem, né, vários tipos, só que no concurso ele quer que você consiga, para saber se você realmente entendeu, que você consiga identificar quais são os tipos de departamentalização. Estou comentando isso porque cai bastante em questãozinha de prova de concurso, ele mostra o organograma e ele diz assim, que tipo de departamentalização você está vendo aqui? E nunca vi aparecer uma alternativa. Claro que deve ser muito mais fácil. Ela é mista aqui, né? E ela não traz. Ela traz quais são os tipos, tá? Então, assim, o que é a matricial? A matricial é como se fosse, né, uma fusão entre a funcional e projetos. Nesse caso, tem-se a sobreposição de 2 ou mais tipos de departamentalização sobre a mesma pessoa. Vantagens. Possibilidade de um maior aprimoramento, esse aprimoramento, né, aprimoramento técnico de sua equipe de trabalho, uma melhor coordenação de equipes de forma mais adequada e coerente, maior desenvolvimento de pessoal, maior especialização nas atividades desenvolvidas, uso adequado dos vários recursos, maior cumprimento de prazo e do orçamento. Isso aqui já vi cair bastante também. Qual que é a vantagem da matricial? Maior cumprimento de prazo do orçamento, né? Mas assim, o que tem de bom, né? E melhor atendimento dos clientes e do projeto, ou dos clientes do projeto. Desvantagens da departamentalização matricial, né? A preocupação com a dupla subordinação, gerando um clima de ambiguidade de papéis e relações, e conflitos de interesse entre os chefes funcionais e de projetos, né, que é justamente falta da unidade de comando. Aqui nós conseguimos visualizar, né, a departamentalização matricial. Eu tinha passado o slide, agora eu voltei para a explicação. E, como eu tinha comentado, a departamentalização mista, né? Ela é o tipo que os autores, os líderes vão dizer, é o tipo mais frequente, pois cada parte da empresa deve ter a estrutura que mais se adapte à sua realidade organizacional. Né? Dificilmente a gente vai ter só um tipo de departamentalização, a não ser que a empresa seja bem pequena, né? Então você tem um organograma bem enxuto, mas daí seria só funcional. Às vezes você vê em alguns trabalhos, quando vamos falar de uma pequena empresa, eles mostram o organograma funcional, né? Mas senão você acaba visualizando mais de um tipo, que pela doutrina, né, pelos livros, seria departamentalização mista, mas na prova pede para especificar quais são os tipos. E daí diz, a figura abaixo exemplifica uma departamentalização mista, né? Projetos, funcional e territorial. Vamos visualizar. Aqui eu tenho departamentalização por projetos, projeto A, B e C. Eu tenho uma departamentalização por função, financeiro, comercial e projetos, por função. E eu tenho uma departamentalização territorial. Tá? Então, territorial, região sul, região norte, por projetos e funcional. Tá?
Ah, professor, se tiver alternativa mista, tá certíssimo, departamentalização mista. Se pedir quais são todos os tipos, aí você olha o organograma, identifica quais são os tipos, né, e vê dentre as alternativas, né, entre A, B, C, D e E, qual é a correta a ser assinalada. Aqui, tinha trazido só uns slides, eu até vou deixar, né, esse material à disposição, já deixei esse material, na verdade, departamentação, já deixei esse material à disposição, e ele vai trazendo uma relação entre, né, os diversos tipos de estruturas, né, e qual que mais se adapta, né, para cada uma delas aqui, tá? Aí eu vou deixar para vocês conseguirem visualizar, porque eu acho que assim pequenininho não dá para ver. E ele explica aqui, ó, conforme o grau de diversificação, qual seria a estrutura indicada, tá? Desde uma estrutura muito mais corporativa até uma funcional, conforme, né, a realidade da organização, tá? Mas o mais importante aqui, que, claro, isso aqui é super importante, mas era conhecer os tipos de departamentalização, tá? Aí trouxe só uma questão, essa é só para reflexão, a gente vai dar sequência, já vai falar sobre o organograma. Ele traz assim, ó, reflita sobre a empresa que você trabalha, né, pensando em todos os tipos de departamentalização e justificando cada um. Não vou pedir para que vocês façam, mas enquanto a gente vai passar da departamentalização para mostrar um pouco a respeito do organograma, queria que vocês pensassem como é que é a estrutura da empresa de vocês. A gente vai conversar sobre o organograma, e daí eu vou pedir para que vocês, né, desenvolvam o organograma, né, da empresa onde vocês trabalham, ou às vezes pode ter alguém que, tipo, ah, não, professor, eu quero fazer de um outro negócio, que não da empresa onde eu trabalho. Também vou deixar essa possibilidade, beleza? Então, encerramos aqui o nosso assunto da departamentalização, e eu coloco os dois assuntos juntos. Por quê? Porque quando nós fomos apresentar sobre a departamentalização, eu já mostrei o organograma, né? Então, assim, vou explicar sobre departamentalização. Eu abro o organograma para ficar mais fácil de compreender. O que eu vou passar no material de organogramas é só algumas regras básicas que são trazidas, né, para que você tenha um melhor resultado em relação ao organograma. O organograma, ele não tem por finalidade simplesmente ficar lá pendurado na parede, né, da empresa. Então, tipo assim, tem lá onde o pessoal vai bater o ponto, tá lá o organograma da empresa. Tipo, tá lá empoeirado, ninguém olha. A ideia do organograma é o que ele é, né? Vamos botar aqui, a gente já vai, né? A gente vai ver se já traz lá o conceito. Não. Então, vou comentar, depois ele vai mencionar ali, né? O organograma ele serve para você fazer uma representação gráfica da estrutura da organização. Então, vai mostrar, né, como é que funciona subordinado a quem, né? Se eu precisar fazer contato com uma determinada pessoa, como é que funciona, né, essa estrutura da organização. É claro, por exemplo, o pessoal que está comigo hoje, vocês tiveram a disciplina de gestão da qualidade. Quando vocês tiveram a disciplina de gestão da qualidade, nós conversamos sobre círculo de controle da qualidade. Quando foi conversado sobre círculo de controle da qualidade, se eu não me engano, lá na apresentação, foi até que a gente tinha tipo uma parte que tinha uma parte da aula gravada, lembra? Que eu trouxe de uma pessoa que ele estava num dos níveis mais baixos ali da organização, que era como se fosse um zelador ali da fábrica da Cheetos, né? E ele é responsável por fazer aquele tipo Cheetos picante, spice, né? Que fez muito sucesso e deixou o cara muito, 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 muito bem, né? Financeiramente, tudo mais, bem legal. Aí ele conta, né? Eu nunca vi a reportagem dele em português, e eu vi de uma pessoa que fez entrevista com ele, e essa entrevista foi feita e não tinha, tipo, legendado, né? Aliás, até vou tentar ver se consegue gerar as legendas automaticamente. Ele não traduzia, ele só gerava, tipo, se quisesse inglês. Mas era bem interessante pelo seguinte, pela história dele, e ele conta que, na ocasião, né, ele contactou, por quê? Porque ele disse assim,
Um dia o presidente da empresa chegou lá e disse assim, ó, eu estou aberto a sugestões. E ele pegou e ele contactou direto. Aí daqui a pouco o pessoal da fábrica onde ele trabalhava, como se fosse, né, um zelador, ou pessoa que varria, né, lá o chão, o cara falou assim, cara, mas como é que o cara contactou? Como é que ele não falou, tipo assim, seguindo toda a estrutura? E aí ele pensou, meu Deus, né, será que eu fiz alguma coisa muito errada? Mas deu muito certo. Então, assim, ó, a nossa disciplina Organização, Sistemas e Métodos, a gente vai demonstrar para vocês como é que você pode fazer para deixar a empresa bem estruturada, bem organizada, bem direitinho, né? Aí vai depender muito de cada um de vocês. Vocês podem dizer assim, ah, professor, a gente está num mundo muito mais dinâmico, onde essa estrutura ela é muito mais mutável do que a gente está visualizando, mas eu entendo que é extremamente importante a gente aprender, porque dependendo do negócio em que eu fosse trabalhar, né, a questão da ordem ela é extremamente importante, tá? Beleza, vamos seguir. Então, o organograma, que nem a gente falou, né, é um gráfico que representa a estrutura formal da organização num determinado momento. Ou seja, o organograma, conforme o passar do tempo, ele tem que ser alterado. Né? Não é porque o cara em 1980 montou a empresa, fez o organograma, que ele vai ser o mesmo. Né? O mundo muda, a necessidade da própria empresa se readequar internamente para atender as demandas, né, externas. Lembra quando a gente falou sobre a empresa não mais como um sistema fechado, mas como um sistema aberto, que ela influenciava e era influenciada pelo meio? Tipo isso. Deve ser utilizado, né, deve ser usado como instrumento de trabalho. E quais são os requisitos, né, de um organograma? Então, os requisitos devem ser o quê? Ele deve ser de fácil leitura, fácil compreensão, né? Ele deve permitir uma boa interpretação dos componentes da organização, deve fazer parte de um processo organizacional de representação estrutural, ele deve ser flexível, né? Então, flexível não é que todo mundo muda como quer, né? Mas ele deve ser flexível a ponto de, com o passar do tempo, ser alterado, ou conforme as necessidades ocorram, que seja feitas as alterações, tá? Não é porque o cara... Não é porque um velhão lá da empresa, lá que há 1000 anos fez, que aquilo vai ficar igual. E há um grande número de técnicas de representação. E aqui a gente vai ver outros tipos de representação, dependendo do que quer fazer no seu trabalho de conclusão de curso, no seu artigo científico, né? Aí apresenta um organograma bem legal, bem bacana. Então, dentre os tipos, né? Estrutural, setorial ou radial, circular, funcional, estrutural, funcional e matricial. Melhor do que a gente ver o nome é a gente visualizar. Então, os próximos slides vão mais adiante começar a mostrar sobre os diversos tipos. Tá? Para que serve o organograma? Ele serve para demonstrar a divisão do trabalho, como é que o trabalho está dividido. Dividindo a organização em frações, né, em frações organizacionais em partes menores. O organograma, ele deve destacar a relação entre superior e subordinado, né? E como é que ficou, né, a questão, né, de você delegar a autoridade. Ele deve evidenciar, né, o trabalho desenvolvido em cada unidade, detalhando qual que é o trabalho desenvolvido, quais são os cargos existentes, os nomes dos titulares, a quantidade de pessoas por unidade e a relação funcional, além da relação hierárquica, e facilitar a análise organizacional. Então, assim, ó, o que a gente vai ver? Quando a gente mostrar mais adiante, ali os diversos tipos, vocês vão ver que, por exemplo, né, eu tenho o organograma, pensando naquilo que a gente viu sobre departamentalização, tá? Então, ele vai mostrar quais são os cargos que existem. Com isso, se você trabalha na empresa, você consegue, né? Você acabou de entrar na empresa, está no nível, tá lá na base lá da pirâmide da empresa, e você quer crescer na organização, você consegue ter uma visão do todo. Como é que é a organização, até onde você consegue subir, né? Se você quiser crescer na empresa, de que forma você pode crescer? Depende muito do tamanho. Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, né? Eu fui trabalhar trabalhei no comércio exterior e trabalhei em agência pessoa jurídica. Em um determinado momento, eu achei que seria interessante se eu fosse trabalhar na diretoria de crédito. Eu queria trabalhar na diretoria de crédito, que era no Paraná. Estava concluindo o mestrado, achei que tinha tudo a ver com as disciplinas que eu tinha tido, de econometria e tudo mais, né? E daí também aprendi algumas coisas na vida, né? Aprendi que
o meu teve umas mudanças na agência, né? O nosso gerente da agência, ele era muito bom e ele ascendeu para superintendente. Como ele foi para superintendente, né? Aí vem um outro gerente, e outro gerente já também era muito bom, né? Mas ele já estava mais próximo de se aposentar. Então ele só queria assim, ó. Ele entrou, a nossa agência era uma das melhores agências do país. E ele falou assim, cara, eu só quero finalizar com chave de ouro, não quero fazer mais coisa nenhuma. Eu era bem novinho, né? Não tinha malícia nem nada, também não tenho até hoje, né? Mas eu não sabia que, por exemplo, às vezes você pode ser tão bacana, tão bacana, tão bacana, ou fazer um trabalho tão legal, que o seu superior jamais vai ter interesse que você cresça, né? Então, assim, eu trazia bastante resultado para o banco. Eu era o profissional que, tipo assim, ó, a gente tem tanto de produto, tem tanto de serviço, vamos fazer, vamos lá. E atingir as metas. Quando eu falei que eu queria ir para a diretoria de crédito, ele, da primeira vez, meio que ficou assim, não falou muita coisa, né? Até que num dia ele abriu o jogo, ele falou assim, ó, vou ser bem sincero contigo, Rafael. Cara, pra quê? Pra que tu vai pra lá? Pra quê? Né? Do tipo assim, ó, estás trazendo resultado. Por que que eu vou trocar um cara que é certo, que eu sei que me dá resultado, para vir uma outra pessoa que é o incerto? Eu só quero me aposentar, tipo, né? Aí eu que era novinho, né? Tipo, a idade de vocês, assim, o cara pensa, ah, mas eu tenho vida pela frente, né? Quero crescer, né? Aí o cara, tipo assim, foda-se você, né? E aí até que chegou um patamar que daí eu falei, ó, beleza, né? Porque os caras falam assim, daqui a 10 anos, eu falei, ó, não vou esperar 10 anos para daí ver se eu quero viver hoje, quero ganhar dinheiro hoje, né? Daí então pedi meu desligamento, né? Que na verdade foi uma licença, né, no primeiro momento. Pedi licença não remunerada para ver como é que era o mundo lá fora. 6 meses depois eu descobri que dava para ganhar muito mais dinheiro no mundo lá fora do que dentro do banco. Aí falei, olha, agradeço bastante, o banco é uma escola fantástica, né? Mas tô fora. Beleza? Vamos voltar aqui que interessa. Então, eu tenho os tipos de trabalho e eu tenho os cargos existentes, diversos cargos. Eu comentei toda a parte da diretoria, por quê? Porque o banco me possibilitava ver toda a estrutura. E eu consegui ver, por exemplo, que lá em Curitiba, na diretoria, tinha algo que me interessava, né? Que, por exemplo, eu entrando lá para uma função de analista, eu ia ganhar o mesmo que eu ganhava como gerente de contas, e que daí, então, eu tinha aquela possibilidade de crescimento. Então, você vai vendo para onde que você quer se desenvolver e crescer. E quando você tem isso bem organizado e estruturado, você estabelece algumas coisas, como, por exemplo, alguns requisitos, né? E dentro dos requisitos tem alguns treinamentos. Moral da história, moral da história. O funcionário, na hora dele de folga, ele está estudando. Por exemplo, como eu queria crescer no banco, para ser assistente, você tinha que ter tantos cursos. Para ser gerente, aí você tinha que ter tais requisitos. O que eu fazia? Eu pedia, né, com autorização, né, me autorizavam, eu recebia o material que era um material autoinstrucional, ou seja, eu estudava todo o material em casa e eu ia só para a agência, digamos, né, era liberado um determinado momento, lá depois, era no horário de trabalho, se eu não me engano, no horário de trabalho para mim fazer a prova. Eu fazia a prova, passou, beleza, e ele me dava como se fosse certificação, e eu ia ganhando certificados, até que então eu atingi os requisitos, aí eu podia ir crescendo. Beleza? Então, assim, ó, com isso você vai motivando o funcionário a ele buscar a capacitação por conta própria. Né? Você chega e fala assim, ah, você tem que se capacitar. O cara fala, ah, não, dane-se. Agora você fala assim, ah, para você chegar lá tem que ter tal requisito. Né? Isso você só consegue quando tiver tudo bem organizado e bem estruturado. O organograma ele pode trazer também os nomes dos titulares. Em muitos casos, vocês vão dizer assim, ah, professor, eu vejo lá o organograma, mas nunca tem o nome. É verdade, em muitos casos, nunca tem o nome. Por quê? Porque, que nem a gente viu quando a gente falou da escola burocrática, a, você respeita aquele cargo e amanhã a pessoa pode, né, estar numa outra função. Se você colocar o nome de cada um, você vai demandar uma quantidade de atualização muito maior. Em algumas empresas é utilizado. É legal porque você sabe, tipo, não só o cargo, mas quem é que naquele momento está ocupando, então é bem interessante. Mencionar a quantidade de pessoas por unidade também é legal para ter um parâmetro, né? Às vezes é colocado ou não. E eu acho
aqui acho que ele não menciona, mas a gente vai ver que tem um tipo de organograma que você ainda coloca, inclusive, qual que é a atribuição de cada função, tá? E, beleza, vamos adiante. Benefícios e limitações. Permite detectar quais são as funções importantes que estão sendo negligenciadas e aí quais são as funções, né, que nem uma função tão importante, função secundária, mas está sendo está sendo dada muita importância, né? Então, na hora que você faz esse estudo para fazer o organograma, você identifica funções também duplicadas ou mal distribuídas. Então, daqui a pouco você olha e você fala assim, cara, mas eles estão fazendo a mesma coisa, né? Tipo assim, da onde que aconteceu isso aqui? Aí o cara fala, não, pois é, a gente foi fazendo alguns ajustes e tudo mais, e acabou, né? Acabou que a gente tem algumas coisas que estão sendo feitas em duplicidade. Facilita os sistemas de informação gerencial e o fluxo de comunicação, auxilia a graduar trabalhos e tarefas, e também auxilia a uniformizar os cargos, auxilia a visualizar, né, a organização como um todo, as necessidades de mudança e o crescimento da empresa. Limitações. Ele vai exibir somente uma dimensão dos relacionamentos existentes entre indivíduos e as frações organizacionais, que é o quê? É a desejada, é a estrutura formal, né? Ele não vai mostrar a estrutura informal, que nem a gente viu das escolas lá da administração, né? Então, assim, ó, a ideia é que você não tem um distanciamento muito grande entre o que é, né, a estrutura formal e a informal, né, mas ciente que ela existe. Mostra as relações que devem existir e não a realidade existente, né, como limitações. Regras gerais. 1. Deve conter o nome da organização, autor, data e número. Então, assim, ó, isso aqui é importante, né? Ninguém precisa decorar isso aqui, mas é importante entender a lógica. Então, assim, ó, você vai fazer um organograma, né? Coloque, né, qual que é o nome da empresa, quem é o autor, ou qual que é o departamento, eles têm lá o departamento que fez, né, departamento tal, coisa, ou quem que é o autor, a data, né, que dia que está sendo feito esse organograma e qual que é o número dele. Por quê? Porque com isso você cria um histórico. E também, se, por exemplo, né, o cara tem lá o organograma, aí alguém vai olhar, tipo, aquele escritório assim que é uma bagunça, tudo, aí tem um organograma, daí o cara fala assim, ó, aqui tá o organograma, do cara fala, não, mas espera aí, eu vi um organograma lá em cima de uma outra mesa. Aí cada um pega a sua folhinha lá de organograma e eles falam coisas diferentes. São dois organogramas da mesma empresa, só que os cargos ali estão tão diferentes. Aí, moral da história, o que pode se entender é o seguinte, que a estrutura era de um jeito e depois o organograma passou por uma alteração e agora tem um novo organograma. Beleza, isso a gente entendeu. Agora, como não tem nem data e nem número, tipo da alteração tal, alguma coisa assim, não dá para saber qual que é o atual e qual que é o anterior, né? Ou se a empresa mudou algumas vezes, você não consegue ter esse encadeamento, né? Como é que foi a evolução? Então, qual que é o objetivo? Que você comece a desenvolver, né, todo um histórico da organização. Então, o organograma ele tem que ter o nome da empresa, ele tem que ter o autor, ele tem que ter a data e ele tem que ter o número dele, né? Então, isso aqui é a versão 2, versão 3, versão, né, que nem você tem nos sistemas. Você vai tem que enviar lá a questão dos SPEDs da Receita Federal, aí você tem lá a versão 2.1, 2.4, mudou, versão 3, versão, beleza? Deve ser mostrada a referência de outros gráficos. Para análise, deve apresentar a estrutura existente. E cada função pode ser representada por um retângulo, é o que a gente vê bastante comum, né? Os retângulos devem conter os títulos dos cargos. Então, vai aparecer lá, né, cada um dos títulos dos cargos. Se há necessidade do nome do ocupante, este deve aparecer fora do retângulo, ou ele fica fora, ou ele fica dentro com a letra diferente. Então, tem lá o cargo e tem quem que ocupa aquele cargo, né, a função, quem ocupa aquela função, só que daí muda a letra. É claro, alguns nomes são bastante comuns, né, João, Maria, Ana, José, Rafael, Daniel, Samuel, né, mas às vezes a pessoa pode ter um nome bastante diferente. E daí, se você não fizer essa distinção da letra, a pessoa não sabe até onde que é o cargo ou até onde começa o nome, né, ou não termina. Então, essa distinção é justamente para ficar
visivelmente mais agradável, né, e mais fácil a compreensão, porque a ideia é assim, ó, bate o olho e já entendeu, sabe? Você tipo, olha rapidinho assim, já, pô, entendi, né? Não uma coisa que é confusa. O objetivo dessas representações gráficas que a gente vai estudar é facilitar a compreensão. Então a pessoa olha e fala assim, consigo entender bem rápido. Muito melhor do que você fazer um passo a passo. Agora, o sócio administrador está sobre ou... Daí você faz em forma de texto, né? Então, representação gráfica é muito mais prática. Se o gráfico mostrar apenas parte da organização, deve haver linhas abertas para mostrar a continuidade. Então, ele tem uma linha dizendo que tem uma continuação, né? E que daí, então, na próxima, você vai conseguir entender ali onde é que está a continuação. Ó, aqui, como é que funciona, né? Significado dos componentes. Eu tenho as linhas de comunicação, né? Então, eu tenho, digamos que fosse aqui, ó, presidente, financeiro, produção e vendas, né? Vejam que o organograma, a gente tem seta para explicar o que é o quê, mas o organograma, ele não tem seta. O organograma não tem seta, tá? Professor, mas eu vi algo que tinha seta. Pergunto para você, será que era um fluxograma que ele mostrava o fluxo? Sim, fluxograma tem seta, porque ele vai mostrar qual que é o caminho, né? Qual que é o caminho que deve ser percorrido. Fluxograma tem seta. Organograma não tem seta. Já viu organograma com seta, professor? Eu já vi. Eu já vi. Eu já vi livro na área jurídica que a pessoa ele chamou de organograma um fluxograma e botou seta, tá? Era da área jurídica, quem fez ali a edição não percebeu, chamou de organograma, botou seta e era um fluxograma, não era um organograma, tá? Beleza, ó, linhas de comunicação, e aqui tem as várias unidades de trabalho, ou cargos, ou departamentos. Poderia ser departamento financeiro, departamento de marketing, departamento de vendas, por exemplo, tá? Ou produção. Beleza, desculpa. Essa linha aqui, ó, é uma divisão horizontal, ou seja, os três aqui estão no mesmo nível hierárquico. Então a ideia é que quando você olha, você fala assim, tá todo mundo aqui no mesmo escalão, no mesmo nível hierárquico, né? Não tá assim, ó, presidente, diretor, diretor A, diretor B, diretor C, aí abaixo, gerente. E aqui do lado tá aqui uma outra pessoa no mesmo nível do diretor que não tem nada a ver. Não, ele teria que descer, né? Então presidente, diretor, gerente, né, conforme a estrutura do seu negócio. Aqui, ó, exemplo. Presidência, diretoria de produção, diretoria de qualidade, diretoria de recursos humanos. Olhem que legal aqui a legenda. Né? Tá vendo aqui a diretoria de produção? E aqui eu tenho autoridade funcional e unidade provisória, tá? Então, assim, ó, organograma estrutural, diretoria de produção. Eu tenho aqui, ó, o diretor de produção, ele abaixo dele tem a divisão de montagem. Quem está lá na divisão de montagem responde diretamente a quem? Quem está na divisão de montagem responde diretamente à diretoria de produção. Tá bem claro aqui, tá bem claro, ó, é uma linha contínua, beleza? Só que poderia haver uma situação onde a diretoria de qualidade também precisasse, né, exigir algum comportamento ou que fosse feito algo, né? Ou seja, ter autoridade, a diretoria de qualidade também teria que ter autoridade sobre a questão ali da montagem, certo? O que foi feito? Olha aqui, ó, autoridade, isso aqui, ó, diretoria de produção e divisão de montagem é uma autoridade hierárquica, hierarquia, né? Hierarquia. Aqui, diretoria da qualidade para divisão de montagem, ele está aqui como se fosse um tracejado, né? Ou alguns vão dizer, professor, eu vejo, parece um pontilhado. Beleza, para quem vê pontilhado é pontilhado, senão é tracejado. A diretoria de qualidade, ela tem autoridade funcional, né, para exigir determinado comportamento ou atitude, né, ou que desempenha alguma atividade lá na divisão de montagem, tá? Por quê? Imagine que não tivesse esse tracejado aqui. Aí, chega lá o cara da pessoa da qualidade, o diretor da qualidade, fala assim, olha, eu preciso que da linha de montagem, o cara fala, não.
Você aqui, ó, você vai lá e cuida da qualidade. O seu negócio é qualidade. O meu negócio aqui é produção. Qualidade aqui não tem nada a ver com o meu negócio, né? Você não tem nada a ver. Então, né? Para que não haja nenhum tipo de, né, conflito nesse sentido, eu tenho aqui a ideia da autoridade funcional. Vejam o seguinte, se houver um conflito entre a diretoria de produção e a diretoria de qualidade, diretoria de produção e diretoria de qualidade, o pessoal da divisão de montagem responde à diretoria de produção, certo? Os dois não têm o mesmo nível de poder ali. Então, tipo assim, a diretoria de qualidade pediu, ou solicitou alguma coisa? Perfeito. Diretoria de produção pediu diferente. A quem que você atende? Diretoria de produção, certo? Então, aqui com o gráfico fica bem claro. Aqui, a gente tem também a questão das assessorias, né? O que são as assessorias, ou a questão de staff, né? A assessoria, ela serve justamente, né, para auxiliar, assessorar, né, assessorar, né, aqui o nível mais alto. Então, geralmente, por exemplo, um carro que também demande, né, uma quantidade bem grande, ele tem lá uma assessoria jurídica, por exemplo, uma assessoria de comunicação, para auxiliar ali na tomada de decisão. Então, tem que ser feita a aquisição, ou se busca, né, ampliação do Parque Fabril, necessidade de aquisição de terrenos, toda a parte de construção, a assessoria jurídica verifica a documentação. Então, assim, ó, diretoria de produção, qualidade e recursos humanos, ninguém aqui está subordinado à assessoria jurídica. A assessoria jurídica ela serve para justamente, né, orientar e auxiliar, assim como a assessoria de comunicação, a presidência. O que foi feito aqui também? Foi feito tracejadinho, aqui o pontilhado, para dizer assim, olha, se a assessoria jurídica disser lá para a diretoria de recursos humanos, olha, procede assim em relação ao recrutamento e seleção, ao registro dos funcionários, acatem, né? Acatem o que a assessoria jurídica disser, para que a gente não tenha problemas trabalhistas no futuro, tá? E a mesma coisa aqui, comunicação e produção. Também, o organograma, ele nos mostra, né, uma unidade provisória. Então, assim, ó, tem uma aqui, gestão de diretoria de recursos humanos, perdão, ela tem uma divisão de seleção. Ela vai ficar lá por um tempo, depois ela não vai mais existir, é por uma necessidade pontual. Por isso que ela aparece, né, com esse símbolo aqui na legenda e explicando. Bem legal, né? Fica bem bacana de entender. Quero aproveitar e comentar uma coisa com vocês. O que a gente está vendo a respeito de organograma aconteceu, né, uma dificuldade em relação à implantação. Eu acho que eu comentei isso, mas eu não tenho certeza. Talvez não. Que a gente não falou sobre organograma. Quando nós abordamos no semestre passado em gestão da qualidade sobre as normas ISO, implantação da ISO 9001, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, hoje em dia ela é uma bacharel, na verdade ela é uma administradora, né? Ela já é uma administradora, e na época ela já tinha experiência e ela estava fazendo então a sua graduação em administração. E ela foi responsável pela implantação, junto, claro, né, com uma equipe externa e tudo mais, mas ela era responsável internamente pela implantação da ISO 9001. O que acontece? A função dela, ela estava aqui, ó, vinculada à qualidade, lá embaixo, lá do organograma. Aí ela precisava solicitar que os diversos departamentos apresentassem os documentos para que ela desse continuidade no processo de implantação. E, infelizmente, pela a forma que estava a estrutura organizacional da empresa, ninguém dava retorno para ela. Dizia assim, não, isso aí não compete a mim, eu estou cheio de trabalho para fazer, cheio de coisa para fazer, não tem como fazer agora e não tem como fazer agora, isso vai ficar para um outro momento. Ela chegou para o presidente da organização e falou assim, olha, infelizmente, eu desse jeito, tipo, vou largar de mão, não vai ter como fazer. O que eles fizeram? Eles modificaram a posição dela no organograma
E a partir do momento que eles mudaram a posição dela no organograma, todas as pessoas, na verdade, o que eles fizeram? Eles trouxeram ela lá para cima, eles não deram o cargo para ela. Mas todas as decisões ou as determinações, elas vinham da presidência solicitando para que os diversos diretores apresentassem. Com isso, ela conseguiu, com êxito, né, fazer todo o processo de implantação da ISO 9001, tá? Então foi algo bem bacana, e é isso que eu tento mostrar para vocês quando a gente está conversando, porque o elaborar o organograma, fazer aqui os retângulos, é o de menos, né? O mais importante é entender a relação lá de autoridade e a responsabilidade de cada um, e como é que ficou a divisão do trabalho. Essa é a ideia do organograma. O resultado final, né, pode ser, né, um dos resultados finais pode ser a demonstração, a representação gráfica, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais do que isso porque você estabeleceu como é que funcionam, né, como é que funciona toda a estrutura de poder, né, da empresa onde você trabalha, da organização, tá? Seguindo, ela é uma técnica utilizada para representar a maioria das organizações, né? No alto da folha, então assim, ó, lembra que falou que dos requisitos? No alto da folha fica o nome da organização, as linhas. Linha cheia é de autoridade vertical e de coordenação, e na horizontal é coordenação, que nem a gente viu ali nessa, aqui, ó, que nem a gente viu aqui, ó. Vertical, né, é a hierarquia, e na horizontal a divisão do trabalho, né? Ó, coordenação horizontal. A linha tracejada ou pontilhada deve ter seu significado na legenda, a gente viu, né? Que era a autoridade funcional. Deve ser, ou a questão da unidade provisória, né? Deve ser feito por grupamento de unidades. Então, das unidades de maior hierarquia para as menores. Então, de cima para baixo, né? É a lógica, é como a gente lê de cima para baixo. Na hora que você bate o olho, você olha de cima para baixo, e a tendência é você olhar da esquerda para a direita, né? Então, de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é como você aprendeu a ler, né? No nosso sistema aqui. Daí diz assim, ó, unidades de mesmo nível devem estar na mesma linha horizontal, para ficar bem, né, para não gerar conflitos. Em unidades do mesmo grupo, deve ser obedecida a ordem alfabética. A autoridade funcional é a autoridade sobre a função. E vamos aos exemplos, né? A gente já entendeu o que tem que ter, né? Tem que ter o nome da organização, tem que ter, né, o autor, tem que ter a data, a versão, né? E aqui, ó, esse é um organograma, né, conhecido como organograma circular ou radial, né, um pouco diferente dos demais. O que ele traz? Ele traz aqui, ó, a presidência no centro, e conforme você vai indo para as margens, né, vai diminuindo, né, vai ficando mais distante ali, né, diminui o nível hierárquico, né? Então, assim, você tem o máximo do nível hierárquico é no centro, e quanto mais a margem, né, menor ali o poder que a pessoa possui. Então, aqui, ó, presidência, assessoria, né, assessoria jurídica, ó, diretoria de recursos humanos, diretoria de produção, diretoria de qualidade, e daí, ó, mais abaixo, divisão de montagem, né? Aí ele diz, ó, ele é pouco utilizado, ele suaviza a apresentação da estrutura, ele é bom porque ele economiza espaço, a autoridade é representada do centro para a periferia, que nem a gente acabou de explicar, as linhas de autoridade ficam difíceis de serem identificadas, reduz os conflitos entre superiores e subordinados, né? Não tem uma imagem ali que possa gerar um pouco de conflito, então, né, entre superiores e subordinados, reduz os conflitos. Exemplos de organizações que utilizam esse tipo de organograma: hospitais, universidades, né, voltados ali para a área acadêmica, aquela questão da área acadêmica. Representação de estruturas mais complexas acaba se tornando mais difícil. Muitos níveis, né, ou uma quantidade muito grande fica menor, fica meio complicado de visualizar. A representação de muitos níveis hierárquicos também torna difícil. Pode-se utilizar letras e números para simplificar e acaba necessitando de legendas. Isso de você utilizar a questão das letras e dos números é bom para quem
quem faz parte da organização, senão ele acaba exigindo demandas. Então, por exemplo, o banco tinha, né, GSEX, aí você tinha várias nomenclaturas, quem está dentro do banco sabe, mas para quem é de fora e vê o organograma, não entende nada das siglas. A Receita Federal, ela também deu uma alterada há muitos anos atrás, muitos também não, acho que foi em 2018, se eu não me engano, eu até baixei ali a apresentação não, os organogramas, né? E eles fizeram um outro tipo de organograma, eles fizeram só, digamos, com as siglas, e daí demandava uma legenda e mostrava o organograma. Passado um tempo, eles acabaram indo para um organograma mais tradicional. Por quê? Porque o organograma, né, mais tradicional, todo mundo está habituado. O cara fala assim, esse organograma aqui é bem fácil de entender, né? E outros, o pessoal não está tão habituado, né? Acabou gerando, assim, uma certa dúvida. Se fosse para fazer, né, o trabalho de conclusão de curso, eu faria um bem diferente, né, para ficar diferente. Então, ó, organograma funcional. Esse aqui do tipo 1, né, você vê que não tem ali as linhas de hierarquia, então todo mundo manda em todo mundo ali. Então, o funcionário não tem um chefe hierárquico imediato, nesse tipo 1. Assim que o funcionário conclui a tarefa, sua subordinação muda para o supervisor adequado à nova tarefa executada. As ligações indicam uma subordinação temporária e a subordinação à presidência, ela é hierárquica. Ó, só ali ao presidente existe hierarquia, né? É possível, porém, uma diretoria com dirigentes responsáveis por cada função na organização. Esse é o organograma funcional tipo 1. Tipo 2, aquele que a gente conhece ali com maior, né? Então aqui eu tenho, ó, por funções, almoxerifado, compras, contabilidade pessoal, é mais comum, né? Aplicado em organizações de pequeno porte, pouco verticalizada, poucos chefes para várias atividades. Aqui eu tenho o organograma estrutural funcional, e lembra que a gente tinha conversado que ele já traria qual que é a atribuição de cada um? Então aqui eu tenho, ó, a presidência, aí o que faz o presidente? Aí tem lá, 1, preside reuniões da diretoria. 2, aprova compras de equipamentos. 3, e assim vai. Assessoria de comunicação. Quais são as atribuições da assessoria de comunicação? Então, esse tipo de organograma, né, em alguns casos, ele acaba por substituir os manuais da organização. Ele acaba só podendo ser elaborado por partes, porque ele vai ocupar bastante espaço, porque vai dizer o que cada um deles faz, então você não consegue colocar numa única folha, né, na maioria dos casos, o organograma como um todo. E se você retirar esse prolongamento, se você retirar aqui o que faz cada um, né, ele vira o organograma estrutural, tá? Então, isso aqui é uma outra forma que dá para representar, bem interessante, né? Uma empresa, se ela é pequenininha, enxuta, e você quer dizer o que é a atribuição de cada um, fica bem legal e acaba substituindo a necessidade de você ter um manual explicando o que cada um desses aí faz. Ó, o organograma funcional, perdão, organograma matricial, vejam aqui a diferença. Naquela outra imagem que eu mostrei para vocês, né, a gente conseguia ver bem direitinho como é que funcionava, né, a estrutura ou hierarquia, a autoridade hierárquica e a autoridade funcional. Aqui, o que ele fez? Aqui ele quis deixar bem claro, ele deixou bem claro assim, ó, em caso de dúvida, a quem você deve se reportar. Em caso de dúvida, você se reporta ao, né, aqui, ó, ao responsável pelo projeto A. Então, aquele funcionário da diretoria de produção, diretoria da qualidade, diretoria de recursos humanos, responde ao projeto A. Por quê? Porque a linha contínua é em relação ao projeto, ó, mesma coisa projeto B. Agora, diretoria de produção, qualidade e recursos humanos, ela tem autoridade funcional em relação a cada um deles aqui, tá? Mas assim, ó, o cara lá de projetos ou diretoria de produção, a quem que ele deve responder? Ó, vamos ver a linha contínua, responde a projetos, beleza? Bem interessante, né? Então aqui, com isso, você diminui em muito qualquer tipo de conflito relacionado à unidade de comando. Você deixa bem claro como é que é a regra em caso, né, de serem dadas ordens diferentes ali pelos superiores.
Então, esse organograma, ele resulta da estrutura tradicional, mais a estrutura de projetos, que nem a gente viu quando falou sobre departamentalização. Ele contempla dois tipos de autoridade, a funcional e a hierárquica. A autoridade maior é dividida entre a presidência, de cunho político, e o titular das áreas de projetos, cunho técnico. A sensação de duas chefias, apesar de você tentar minimizar, né, pode-se dizer assim, o cara vai ter dois chefes permanentemente, vai permitir uma maior mobilidade e flexibilidade que as outras, né? Só que é mais difícil de implementar ela, difícil conciliar as duas estruturas, né? Funcional, a tradicional e projetos, e podem ocorrer atritos por questões de jurisdição. Jurisdição quer dizer assim, ó, dizer o direito, ou seja, dizer quem tem razão, né? Então, isso aqui são cuidados, não é que vai dar sempre problema, né? Mas é tipo assim, ó, ela tem as vantagens, a gente viu que tem várias vantagens, né? E o outro ponto é assim, o que deve se tomar cuidado? Deve-se tomar cuidado para que não aconteçam certas desvantagens, que são essas ali que a gente apresentou, né? Possibilidades. Recomendações finais. Além dos retângulos, que a gente foi falando tanto do retângulo, pode ser utilizado círculos. Pode ser utilizado também o retângulo com aquele canto curvo, em vez de ser, né, uma quina ali, pode ser com canto curvo, né? E várias outras simbologias, não existe vedação, né? Esteticamente, deve-se buscar a simetria da figura, né? Deixar ela equilibrada, não deixar nem tudo para um lado, tudo para o outro, né? Então deve ficar de uma forma que fique assim, visualmente agradável. Devem ser evitadas siglas e abreviações, tentar ao máximo poder escrever, né? Porque se você bota muita abreviação, vai demandar legenda, e imagina que chato, você olha no organograma, olha na legenda, olha no organograma, olha na legenda. Né? Então, melhor você conseguir ver e enxergar tudo. A linha de coordenação não deve ligar unidades diretamente, né? Então, você vê assim, ó, aqui na coordenação, ó, vou pegar um outro aqui, só para... Você não tem entre eles ligados aqui na coordenação, ó. Então, porque isso aqui a gente está falando das recomendações finais em relação a todo, né? Então você vê, ó, que entre a coordenação aqui, ó, não existe linhas. A linha é em cima, ó, vem a linha, né? Ela abre como se fosse um guarda-chuva, ó. Legal? Acho que tem outra aqui ainda não. Ó, aqui, ó, ela não faz a ligação. É bem interessante porque todo mundo já deve ter visto um organograma milhões de vezes. Só que não necessariamente você teve que fazer o organograma. Então, o que normalmente acontece é depois a pessoa fazer a linha aqui, ó, ligando aqui os retângulos, ó. Só que entre as linhas de coordenação não existe, né, as linhas ligando. A linha vem até aqui e ela vem como se fosse um guarda-chuva, ó. Ó, vem aqui e ela vem. Beleza? Tá? Isso é são as recomendações finais, né? Ó. O uso de nomes dos ocupantes dos cargos existentes, né, exige constante atualização e durante a elaboração do organograma podem surgir discrepâncias. E essas discrepâncias entre o planejado, né, e o real, ou entre o planejado e o que realmente, né, você está visualizando, ou o planejado que também é o desejado e o que realmente acontece, né, isso aí provavelmente deve ser a estrutura informal. Agora, já que eu até falei de banco e coisa e tal, eu trago para vocês, isso foi um material, o banco fez um programa de certificação. Nesse programa de certificação do banco, né, o banco ele tem algo chamado lá Universidade Banco do Brasil, e daí ele faz, às vezes, algumas parcerias. Aí eles fizeram provas como se fosse concurso público, era um programa chamado Programa de Ascensão Profissional. Nesse programa, eles fizeram, acho que umas 6 provas, tipo assim, eram 6 provas, cada um poderia escolher, e essas provas, elas eram utilizadas para crescimento dentro do banco. Então, assim, se você passasse, era como se tivesse capacitado para aquilo. Aí eu fiz as provas, recebi o material, né, fui bem, e trago para vocês esse material que constava lá nesse meu material, que é bem interessante, que ele traz alguns modelos. Então, o objetivo é só mostrar algumas imagens para vocês sobre diversos tipos de organograma. Esse material que era tipo um livrinho, né? A gente recebia impresso e tudo mais, ou um caderno, pode-se dizer que é um caderno.
foi desenvolvido pela Universidade de Brasília, a UNB, tá? Junto com o INEPAD ali, que é Instituto, né, de Ensino e Pesquisa em Administração. Então ele traz assim, para a gente ver uns outros tipos de organograma, tá? Eu trouxe para a gente visualizar. Então esse aqui é o organograma clássico. Lembra que a gente sempre tem os retângulos? Aqui ele aparece com, né, com as laterais arredondadas, um formato diferente, ó. Ele é o clássico, e daí ele tem, ó, presidente, divisão do produto 1, divisão do produto 2, né, e os diversos diretores, tá? Agora, ó, esse é o clássico, né, como a gente sempre vê. Aqui ele traz um outro, que é o vertical. Então, em vez dos diretores estarem lado a lado, que nem o clássico, aqui eles estão na vertical, ó. Tá? Diretor comercial, diretor financeiro, produção, né? Essa é a diferença entre eles. Um outro tipo de organograma diagonal ou europeu. Então eu tenho aqui, ó, presidência, que ele traz, ó, diretor administrativo, diretor industrial, e ele traz tudo aqui na diagonal, ó. Eles estão todos, em vez de estar assim, ó, na diagonal. Também conhecido como europeu. Disposto em sentido diagonal, permite que no rodapé tenha um repositório de informações para cada cargo. E aqui ele mostra os níveis, ó. Presidência, diretoria, departamento, seção, setor, né? Cada um aqui deles. O circular, então, ó, presidência no centro, né? Quanto mais afastado, né? Vai manchando aqui nos níveis, ó. Os círculos concêntricos representam os diversos níveis hierárquicos e as linhas pontilhadas ou tracejadas são os canais de comunicação existentes entre os órgãos. Então, vimos o circular, esse aqui é tido como radial ou setorial. O que ele tem? Tá aqui, ó, presidência, né? E aqui ele vai, olha só que interessante, tem vários aqui, ó, setor A, B, C, D, e para cada um deles, ó, perdão, só tem A, B, C, né? Então eu tenho aqui, ó, divisão financeira, aqui eu tenho o departamento de contabilidade, tenho o setor do A, B e C. Divisão financeira, departamento de tesouraria, aí os setores. Né? Vou pegar outro aqui, ó, divisão de engenharia, vamos ver aqui um que esteja para cima. Divisão comercial, né? Departamento de mercadologia, né? Departamento de propaganda e os diversos setores. Legal? Então, nesse caso, em formato de pizza, a presidência fica no centro e os níveis hierárquicos seguintes se expandem ao redor da presidência. A desvantagem está na representação dos órgãos auxiliares, que teoricamente seriam relacionados só como núcleos de pizza. Aqui eu tenho um outro tipo de organograma que é em barras. Então, ó, quanto maior essa barra, maior o nível hierárquico, né? Então eu tenho administrativo, financeiro, ó, o tamanho aqui da barra, né? Diretor, gerente, vai diminuindo, né? Então auxiliar aqui já é a barra muito menor do que o diretor, tá? Então, as barras são colocadas de maneira horizontal e o nível hierárquico é representado no tamanho das barras, só que dificulta a representação dos diversos tipos de autoridade e da subordinação dos níveis. E é isso. Tá? Até pensei que tinha um the end aqui. E é isso que a gente tem a respeito de organogramas. Então, conversamos sobre departamentalização e conversamos a respeito de organogramas. Agora, quero mostrar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Tenho certeza, né, que vocês já sabem como fazer ali o organograma. Talvez alguns de vocês digam assim, ah, professor, o que eu mais gosto, que eu vejo, é aquele clássico, assim, ó, que todo mundo vê, tipo assim, ó, que ele aparece, e se eu fosse fazer, eu ia fazer na minha empresa, assim, que geralmente é o que o cara vê. Então, quero mostrar para vocês o que eu já vi bastante. Eu acho que talvez hoje em dia nem tanto, mas eu via muito assim, eu vou mostrar um negócio para vocês. A pessoa tinha que fazer o organograma, tá? Para colocar no TCC. Daí a pessoa fazia assim, ó. Ele pegava aqui e botava, vamos ampliar bem, tá? O cara pegava aqui e fazia assim, ó. Presidência. Ou presidente, vamos botar, presidente. Aí ele colocava assim, ó, diretor. A, diretor B, diretor C, tá? Aí ele faz assim, ó, junta aqui, bota para mesclar as células, aí ele vai fazendo aqui, ó,
Com isso aqui, que é para fazer as bordas, né? Ele vai fazendo a figura. Né? Ele vem aqui e bota assim, uma bordinha para cá, aí bota aqui, ó, uma bordinha, né? Vou botar uma borda embaixo, aí, vou até puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Ó. E daí ele vai fazendo, ó. Né? O professor já viu isso acontecer bastante? Já, né? Aí o cara mescla, ó, vou mesclar aqui com aqui, aí vou puxar aqui, ó, uma setinha para baixo. Acho que deu, né? Ó, aí depois ele bota aqui assim, um assim, ó. Ó, e vai montando, tá? E vai montando o organograma. Depois ele chega aqui, né? Copia tudo que ele fez, faz um Ctrl C. Opa, fechei que eu queria abrir. Só um pouquinho. Aí a pessoa vem aqui, joga lá e pronto. Montou lá o seu organograma, tá? Isso aqui já vi acontecer. Eu já vi a pessoa fazer também assim, ó. Vamos abrir outro aqui. A pessoa montar o organograma, o cara vem aqui no design, ó. Design não, desculpa. Vamos voltar ali. Inserir, ó, formas. Aí o cara vem botando as formas, ó. Aí o cara fala assim, ah, eu vou botar um retângulo. Eu vou botar um retângulo aqui já com texto, ó. Aí o cara bota lá, presidente. Aí ele vai puxando, ó. Aí ele lembrando que você não puxa setas, né? Você vai sempre colocando, você vai sempre colocando as linhas, tá? Aí o cara vai lá, passa o maior trabalho, né? Fazendo isso ali. Não sei se vocês já fizeram isso, né? Assim, já tiveram que fazer o organograma. Antigamente, se falava o seguinte, né? Que a primeira coisa que a pessoa tinha que fazer, para que não desse, né? O cara começava a criar, né? Ele dizia assim, olha, para que não dê zebra, a primeira coisa que a pessoa devia fazer é fazer uma caixa bem grande, e daí nessa caixa ele vai desenvolvendo. Aí ele monta todo o organograma, tá? Beleza, só que, sim, ó, o mundo evoluiu, né? E a gente tem ferramentas para fazer. Além de você ter um programa, né? Ou você ter vários programas que fazem o organograma, você consegue fazer bem bacana. Digamos que, né? Digamos que o seu chefe tenha pedido para você fazer lá o organograma da empresa, né? Aí ele fala assim, olha, se você fizesse assim, né, bacana, né? Quanto tempo você leva? Aí vai ser um critério de vocês. O que eu quero mostrar é o seguinte: quando você vem no Word, né, o Word, PowerPoint também tem, ele tem aqui, ó, no inserir, ele tem uma função chamada Smart Art, né? Smart Art. Quando você vem, ele traz várias possibilidades. Ele traz assim, ó, tudo, vai mostrar todos, lista, processo, tipo ideia de um fluxograma, tá? Ciclo, ó, ele vai mostrar várias questões que você mostra o ciclo. Ele tem hierarquia, ele monta a pirâmide. Ah, eu quero fazer a pirâmide de Maslow aqui, ó. Mostrar lá a pirâmide de Maslow. Aliás, até vou clicar aqui, ó. Quero montar a pirâmide de Maslow. Aí eu tenho lá as necessidades, lembram? Eu posso vir aqui, ó, e escrever aqui em cima, ou você pode vir aqui no canto esquerdo, ó, e clicar aqui, ó. Aí eu boto lá, ó, né, as necessidades, né? Aí eu boto lá, ah, eu quero botar a necessidade de autorrealização. Embaixo, eu quero botar a necessidade de status. Né? Abaixo, o status ficou errado, hein? Eu quero botar a necessidade de sociais. Professor, mas só tem 3. Dá um enter. Dá um enter. Ó. Segurança e as básicas, né? As básicas de Maslow. Né? Básicas, segurança, sociais, status, né? Ou realização. E as de autorrealização, ok? Fechou aqui, ó. Tá perfeito, ó. Né? Ó, clicou aqui, você consegue escrever. Ah, professor, não gostei das cores. Beleza. Design. Vou ver aqui, vamos clicar aqui. Eu sei que ele tinha. Aqui, ó. Design aqui, ó. Lá no final, ó. Alterar cores. Aí você bota, ó. Professor,
muito mais fácil, dá pra fazer em segundos? Sim, em segundos, tá? Beleza, mas o nosso objetivo não era fazer pirâmides do Egito hoje. O que eu tinha me proposto, né, pra gente fazer, né? Então a ideia é, vem inserir, vem Smart Art, né? E a gente vem aqui em hierarquia. Aí eu tenho aqui, ó, hierarquia. Ó. Então, ok. Né? Dá para escrever aqui nos quadros, que nem eu falei, né? Nos retângulos, né? Eu aperto aqui, ó. Aí eu boto lá, ó, presidente. Aqui, ó, tá vendo? É uma assessoria que tá aqui, ó. Então, ó, assessoria jurídica. Logo abaixo, vamos botar financeiro. Engenharia. Produção. Ah, professor, tinha que ser 4. Beleza? Aqui que eu falei, dá um Enter. Aperta o Enter. Aí vamos botar lá vendas. Beleza? Ah, professor, mas assim, ó. Esse organograma, ele tá legal. Só que embaixo do financeiro tinha que ter lá uma outra coisa. Ou tinha que ser assim, ó. Professor, tem gerente de engenharia. Gerente de produção. E aqui, gerente de vendas. Tá? Só que debaixo do gerente de vendas, debaixo, se eu apertar o Enter, vai botar um do lado, certo? Não é para ser o Enter. Eu preciso que debaixo dele, tem algumas pessoas vinculadas. Então você faz assim, ó, aperta o Enter e aperta um botão chamado Tab. Aí você bota lá, ó. Opa, eu que apertei o botão errado, desculpa. Vendedor. Ou vendedores. Tá? Ah, professor, o gerente de vendas, vamos fazer aquilo que a gente viu sobre departamentalização territorial. Vamos botar assim, ó, gerente de vendas. Aí a gente bota lá, ó, região sul, região sudeste, beleza? Ah, o gerente financeiro, vamos botar lá, ó. Vamos botar, ó, se eu boto ali, ele botou do lado, certo? Eu tenho que apertar um tab, ó. Olha como vai mudar essa bolinha aqui, ó. Ela foi para baixo, tá vendo, ó? Aí eu posso botar lá, vou botar a tesouraria. Certo? Aí posso colocar um outro. Ah, professor, eu não quero. Aperta o backspace, ó. Até ele apagar, ó. Apertou, apagou. Né? O que aconteceu? Eu puxei, ó, tá fora de posição aqui, ó. Vou lá e dou um tab. Beleza? Ah, professor, eu não gostei daquela assessoria jurídica. Vem aqui, ó, e apaga. Aí, ó. Legal? Viram? Ah, professor, fez bobagem, aperta Ctrl Z. Voltou lá a assessoria. Quero mudar de cor. Muda de cor aqui, ó. Né? Você não precisa falar para o seu superior hierárquico que você conseguiu fazer o organograma da empresa em poucos instantes, né? O cara fala assim, olha, eu sei que é difícil pra caramba, me lembro da minha época de faculdade que eu tinha que fazer lá os retângulos e coisa e tal. Então, assim, ó, você pode fazer aí, tem 2 horas para fazer o organograma, né? Aí você pega, faz o organograma, dá tempo de tomar um cafezinho, fazer um lanche, comer um chocolate, né? Dar uma atualizada nas redes sociais e continuar, beleza? Minha ideia agora, o que é, né? A gente conversou, queria perguntar se ficou alguma dúvida, e o meu objetivo seria a gente aproveitar acho que uns 30 minutinhos, em 30 minutos, para que vocês elaborassem o organograma ou um organograma hipotético da empresa onde vocês, né, perdão, um organograma da empresa onde vocês trabalham, que vocês desenvolvessem, né, ou um hipotético. Então, tipo assim, ah, professor, o lado da minha empresa, sei lá, não gosto muito, não sei, quero fazer um outro. Você monta o organograma, né? Que cuidados que eu quero que vocês tomem, né? Lembrem, né? Aqui eu fiz só como exemplo, mas lembre de colocar o nome da organização, quem que é o autor do organograma, qual que é a data, né? Qual que é a versão dele, né? Então, tipo assim, é o tipo 1, tipo 2, ou ele já é, né, atualização tal, né? Coloquem isso no organograma. E eu pensei o seguinte, a gente vai dar os 30 minutinhos, a gente retorna
a gente retorna umas 9h10. Às 9h10 a gente podia fazer tipo uma socialização, né, do que vocês fizeram lá dos organogramas. Eu posso abrir para que vocês apresentem e comentem um pouco. Assim a gente vai conseguir visualizar como é que é a estrutura organizacional da empresa onde cada um de vocês trabalha, né? É claro, talvez a gente não vai conseguir mostrar de todos. A gente tem uma sala com um número maior de alunos e acaba ficando inviável. Mas quem sabe a gente busca com que pelo menos uns 5 grupos apresentem e daí a gente finaliza nosso assunto sobre o organograma, beleza? Então ficamos assim combinados. Às 9h10 a gente retorna. Nesse meio tempo eu vou criar o link ali para que vocês possam postar o organograma de vocês pronto, tá? Querem fazer em grupo? Pode ser feito em grupo. Se vocês conversarem pelo WhatsApp ali, aí minha ideia é que 5 pessoas apresentem, tá bom? Fala, Laurindo, levantou a mão. Não? Baixou? Então tá. Fico à disposição, tá bom? Vou parar de gravar aqui e daí às 9h10 a gente começa gravando de novo. Se por um acaso o pessoal ficar meio tímido e não quiser apresentar e se manifestar, aí a gente dá continuidade e começa a falar um pouco sobre assunto novo também, tá bom? Beleza? Espero que estejam gostando. Até daqui a pouco. Vou ficar aqui e às 9h10 a gente volta para o grande grupo, tá? 9h10 a gente volta para o grande grupo. Abraço.